Mas aí então Samuel foi e ungiu a Saul. A tribo de Benjamim era a menor de todas. Porém a Bíblia diz que a família de Saul era poderosa. Talvez isso possa ter contribuído para a sua ruína, pois é sabido que o poder sobe na cabeça de algumas pessoas. Tem um ditado que diz assim, irmãos: você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Mas você quer conhecer ainda mais uma pessoa? Retire o poder dela. Porque assim foi com Saul. O profeta mandou que ele fosse até Gilgal e o esperasse por 7 dias, e depois ali seria oferecido o sacrifício, o holocausto, e Deus haveria de confirmar o trono. E o que ele fez? Não esperou, e dizendo estar constrangido, ofereceu o sacrifício, o qual somente ao sacerdote era permitido oferecer, não era a função dele. Assim também muitas vezes nós não esperamos, pedimos algo a Deus e logo já queremos a resposta, como se Deus fosse obrigado a nos dar, a nos atender a hora que queremos. Eu determino. Irmão, para com isso. Determina o quê? Não seja bobo. Nós somos pó e cinza. Nós não somos merecedores, porque Deus não é obrigado a nos dar nada. Ele dá se Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque Ele é soberano. Aleluia. Mas analise comigo, irmãos. O seu filho de 10 anos te pede uma bicicleta, mas você sabe que ali na rua onde você mora é muito movimentado, passa muito carro. Você não vai dar, porque não vai ser bênção para ele. Mas o seu filho de 17 anos te pede uma moto, você tem condição de dar essa moto para ele, mas ele não tem carteira, ele não tem idade, ele não trabalha, ele não tem condição de sustentar essa moto. Você não vai dar, porque não é o momento. O filho de 8 anos pede para a mãe, como almoço, um prato cheio de doces, bolos, bombons e chocolates. A mãe não vai dar, porque vai fazer mal para ele. Assim também é Deus, irmãos. Até Jesus ali no jardim do Getsemane, já sabendo a agonia da cruz, a ira do cálice, ele orou pedindo a Deus: Pai, afasta de mim este cálice. Pai, afasta de mim esta hora. Todavia, não faça a minha, mas a tua vontade. E Deus, irmãos, ele ficou em silêncio. Nós temos que aceitar o não de Deus. Nós temos que aceitar o silêncio de Deus, porque as formas de Deus agir na nossa vida é sim, não e espere. Mas muitas das vezes ele fica em silêncio. Como diz aquele hino da Cassiane, quando ele fica em silêncio é porque ele está trabalhando. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas a nossos filhos na hora certa, quanto mais Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago 4, versículo 3. Mas o povo de Israel estava em angústia. Os filisteus iam atacar, o povo começava a se retirar de Saul, Samuel não chegava. Saul então, desesperado, ofereceu ali o sacrifício, e isso pareceu mal aos olhos do Senhor, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Em outra ocasião, Deus havia se lembrado do pecado dos amalequitas, quando Israel saiu ali do Egito, e ali passando pelo deserto ali de Refidim, os amalequitas saíram para guerrear contra os israelitas, sem eles terem feito nada contra eles. Moisés então mandou que Josué escolhesse alguns homens e fosse se defender, mas eles não sabiam lutar, porque eles eram escravos. Mas já está escrito que enquanto Moisés mantinha os seus braços levantados, os israelitas venciam. Mas quando os braços de Josué se cansavam e abaixavam, os amalequitas venciam. Então Arão e Ur, percebendo isso, arranjaram uma pedra para Moisés se assentar, e cada um manteve os seus braços levantados, um à esquerda e outro à direita, até que todos os amalequitas fossem totalmente derrotados. Com certeza você já leu essa passagem, mas eu gostaria
gostaria de te fazer a seguinte pergunta: e você tem ajudado a levantar os braços do seu pastor? Você tem ajudado a erguer os braços do seu pastor, a aliviar o peso, aliviar a carga? Ou você é dos tais que só traz problema para a igreja? Só traz problema para a liderança da igreja? Não faça isso, porque isso não agrada a Deus. Mas agora então, nessa ocasião, Saul deveria destruir todos os amalequitas por ordem de Deus, mas ele também desobedeceu neste caso. Eles venceram a guerra, mas caíram em desgraça, porque separou a parte o melhor do gado e das ovelhas, e ainda deixaram vivo o rei Agag. Veja o que isso gerou lá na frente do templo do rei Assuero e de Ester, quase o extermínio do povo judeu por Amã, o Agagita. Com certeza você já deve ter lido a história de Ester. Então, mais uma vez, Saul pecou e desobedeceu a ordem de Deus. Mas o nosso pecado faz barulho, irmãos. Samuel, chegando ali no acampamento militar, ele ouviu o balido das ovelhas, o mugido do gado, e ele perguntou: que barulho é esse que eu estou ouvindo? Saul lhe disse: o povo perdoou o melhor do gado e das ovelhas para sacrificar ao Senhor seu Deus. Oi? Ao Senhor seu Deus? Não era Deus dele também, não? Mais uma vez ele tentou se esquivar e deu desculpa. Então o Senhor o rejeitou de vez. E o profeta lhe disse, 1 Samuel 13:14: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado para si o Senhor um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A nossa desobediência, a desobediência tem consequência. A desobediência custou a perda do paraíso para Adão. A desobediência agora está custando o trono de Saul. Mas então este homem a quem Deus escolheu era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Certa feita um irmão, amigo, me fez uma seguinte pergunta, fez um comentário particular comigo: irmão Milton, eu já percebi que em todas as suas pregações você sempre fala um trecho sobre Davi. Você gosta de Davi, hein? Gosto. Davi era segundo o coração de Deus. Quiséramos nós termos um coração como o coração de Davi, um coração puro, um coração contrito. Quando ele errava, e ele errava, ele se arrependia de verdade. Pequei contra ti, me perdoa, meu Deus. Ele não procurava dar desculpas, ele assumia o seu erro. E Deus, misericordioso, sondava o coração dele, via que ele estava sendo sincero e o perdoava na hora. Assim também Deus quer fazer conosco. Caso venhamos a errar, caso venhamos a pecar, devemos nos arrepender, pedir perdão, confessar. Ah, Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Sim, mas qual? Já visto que o nosso pecado tem nome, tem dia e tem hora. Nós temos que ser específico. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu fiz isso. E Deus vai sondar o seu coração. Deus vai ver a sua sinceridade e com certeza irá te perdoar, irá nos perdoar. Aleluia. Davi, diferente de Saul, dois homens, duas histórias, dois corações totalmente diferentes. Saul desobediente, Davi extremamente obediente e zeloso com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. Eu posso imaginar, irmãos, Davi rapazinho ali no campo, apacentando as ovelhas de seu pai Jessé, e na escuridão da noite, iluminada pela lua e pelas estrelas, compondo salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia! Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Sonda-me, ó Deus,
conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ó irmãos, Davi era um adorador. Tem um hino que diz que nada pode calar um adorador. Eita glória! No início do culto, o irmão falou aqui que os olhos do Senhor passam pela face da terra à procura de verdadeiros adoradores. Se diz verdadeiros é porque há também falsos. Tem pessoas, irmãos, que sobem aqui no púlpito, sobem aqui no altar, e infelizmente não é para adorar a Deus, é para serem adorados, é para serem aplaudidos, é para serem elogiados, paparicados. Não faça isso, porque isso não agradava a Deus, e porque também Davi não fazia isso. Davi adorava a Deus de verdade, com a alma, com a voz muito alta, com todas as suas forças. E nós, muitas das vezes, nós temos vergonha de dar um glória a Deus na igreja. Mas voltando ao texto, Deus então mandou que Samuel fosse até a casa de Jessé e ungisse um dos seus filhos como rei no lugar de Saul. Mas o profeta ficou com medo, porque se Saul soubesse que ele estaria indo ali ungir um outro rei no lugar dele, ele poderia querer matá-lo. Mas então Deus disse: diga que você está indo sacrificar ao Senhor. E assim ele fez. E Jessé então trouxe os rapazes. Primeiro veio o seu filho mais velho, o primogênito, Eliabe, alto, forte, bonito, corado, lutava nas guerras. Quando o profeta Samuel bateu o olho nele, já pensou no seu coração: é esse, já vou logo ungir. E começou a preparar um log de azeite. Mas Deus disse para ele: não atente para a sua formosura, nem para a grandeza da sua estatura. A esse eu tenho rejeitado. Porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas então Jessé fez passar na frente de Samuel o seu segundo filho, Abinadab, alto, forte, bonito, corado, também lutava nas guerras. E Deus disse: não é esse. Jessé então fez passar na frente de Samuel o seu terceiro filho, Samar, bonito, bem apessoado, cabelo na altura dos ombros, lutava nas guerras. Quando ele passava pelas ruas do bairro, as moças solteiras suspiravam. E Deus disse: a este eu também tenho rejeitado. E Jessé então fez passar diante de Samuel todos os seus 7 filhos, e Deus rejeitou a todos, porque Deus não aceita a aparência, Deus não aceita a roupa bonita, Deus não aceita a oratória bonita, cargo importante da igreja, dízimo grande. Nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é um coração quebrantado, é o coração contrito, é o amor que você tem para com Deus, é a obediência que você tem para com o pastor, o amor que você tem para com a sua igreja, o amor que você tem para as almas lá no mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 1 Samuel 16:11. Disse mais Samuel a Jessé: